Pronto? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô muito ousada, porque o nosso vídeo vai ser ousado, né? Que rufem os tambores. A gente vai falar sobre o tema mais pedido do Instagram. Não. Mais pedido dos comentários aqui do YouTube, mais pedido de todos os lugares da face da Terra, que é ansiedade mais compulsão alimentar, que é igual a reeducação da mente. Tema mais pedido de todas as redes sociais. Todo mundo querendo que eu falasse sobre isso, como que eu conduzi esses 3 temas durante o meu processo de emagrecimento. É um tema muito difícil de falar, muito complexo, porque varia de pessoa para pessoa. Então, assim, eu tô falando com base nas minhas experiências desses 15 meses que eu tô em reeducação alimentar. Pode ser que dê certo com você pode tentar. Pode ser que não dê certo com você, então você parte pro plano B, né? Cada um tem que ver o que é melhor para si. Tá? Então, primeiramente, o que é a ansiedade pra você? Você tem que começar a pensar sobre o que é a ansiedade, o que te deixa ansiosa, né? Eu comecei lá em janeiro de 2015, porque eu sempre usava a ansiedade como uma desculpa pra não emagrecer. Então eu sempre falava, eu não consigo emagrecer porque eu sou muito ansiosa e eu desconto tudo na comida. Então, assim, o que é ansiedade? Eu comecei a refletir, eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender o que era isso na minha vida. Porque desde que eu me conheço por gente, eu falava que eu era ansiosa. Tipo, eu tinha 10 anos e eu já falava que eu era ansiosa. E, na verdade, o que é isso, né? Então, eu fui pesquisar, fui ler, fui entender sobre ansiedade, fui perceber o que me causava ansiedade e perceber por que eu não conseguia dominar isso em mim. Então, isso foi o primeiro passo da minha vida, foi entender. Eu entendi o que me causava ansiedade. Eu não sei explicar nitidamente o que causava ansiedade, mas eu entendi em mim. Eu fiz uma busca, né, dentro de mim mesma, e eu entendi que algumas coisas me deixavam ansiosas. Então, o que eu comecei a fazer? Primeiramente, eu comecei a parar de pensar que a ansiedade travava a minha vida. Pronto. Isso já foi, tipo, 50% do caminho andado. A ansiedade era difícil superar? Era, mas eu comecei a fazer outras coisas pra me distrair. Então, assim, eu tava ansiosa? Tá, então eu não vou descontar na comida porque não é esse o plano. O plano é não ser ansiosa. Então, o que a gente vai fazer? Vou andar na praia. Pronto, andar na praia, nossa senhora, acaba com a ansiedade na hora. Vou ler um livro, vou escutar uma música que eu gosto. Então, primeiramente, pensar em outras coisas que não sejam ansiedade, porque isso tá tudo aqui, gente. Eu juro por Deus que tá tudo aqui. É tudo isso aqui que comanda a sua cabeça, tá? Então, não dá pra falar de ansiedade e não falar de compulsão alimentar. Porque a ansiedade é um distúrbio que vai causar a sua compulsão alimentar, a sua compulsão. Se eu tenho compulsão, tenho compulsão. Eu não sei de estatística, não fiz nenhum estudo, nenhum mestrado, mas normalmente a ansiedade está ligada com a compulsão alimentar, que está ligada com a obesidade. Quem é obeso normalmente sofre com isso. Não tem jeito. Se você é obeso e fala que não sofre com a compulsão e com a ansiedade, eu quero te conhecer e te dar um beijo. Porque eu nunca vi uma pessoa obesa que não sofra com esses 2 pontos, tá? Então, normalmente a ansiedade traz a compulsão. E o que é a compulsão alimentar? Por que você come sem saber? Por que você come sem precisar? Você já se fez essa pergunta? Por que você se entope e você não precisa se entupir naquele momento? Por que você come além do que seu corpo precisa? Você já refletiu sobre isso? Você já se perguntou por que você estava fazendo aquilo? Porque foi a primeira coisa que eu fiz, né? Eu entendi que, não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa é muito comum a gente comer e conversar sobre a mesa. Tipo, todo mundo acaba de comer e a gente fica na mesa conversando. Eu percebi que aquilo me dava compulsão. Ou seja, agora eu como e levanto a mesa. Eu sou um pouco antissocial agora perante todo mundo, porque eu não posso ficar na mesa. Isso foi uma coisa que eu aprendi durante esses meses. Eu não posso comer e permanecer na mesa, porque senão eu vou atacar tudo. Eu vou comer tudo. Então, o que eu tive que aprender? A comer, a me limitar à minha comida, que é aquilo que vai me satisfazer o meu corpo e não as minhas emoções. Porque pensem bem, comida é pra satisfazer o corpo e não os seus sentimentos, as suas coisas que você não resolveu, tá? Esse é um ponto primordial. Depois que eu saí, eu fico quietinha no meu canto e deixo todo mundo lá conversando. Todo mundo me chama, vem Bruna, vem conversar com a gente. Mas isso é um ponto meu, eu não posso ficar ali. Eu tenho esse tipo de problema, eu sou uma pessoa problemática com a comida. Então eu tenho que entender que aquilo vai me fazer mal. Então eu aprendi, isso já é um ponto, tá? Então
A compulsão alimentar é você descobrir o porquê te traz aquilo. Qual é a sua fraqueza? Por que você tá fazendo aquilo? Tá? Então, se você não sabe, você tem que descobrir. Porque o tratamento é o ponto de equilíbrio. Você tem que achar o seu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio eu achei, não sei como, gente, foi um exercício diário que eu aprendi diariamente. E esse exercício, ele tem que vir de dentro para fora, tá? Primeiramente, você tem que aprender a se amar. Você tem que se amar, você tem que entender que você mora dentro de você, que você é a pessoa principal da sua vida. E depois disso, você tem que começar a fazer esse trabalho de reeducação, não só alimentar, que é o que eu falo. Primeiramente, o que comanda é a sua mente. Então, assim, eu aprendi nesses meses a fazer um fluxograma das emoções na minha cabeça. Então, assim, pensem num fluxograma, né? Eu estou com problemas, então eu vou comer para solucionar esse problema. Adiantou comer para solucionar esse problema? Não, o problema não foi resolvido, você ganhou mais 2. Você ficou com a culpa de ter comido e não ter precisado comer aquilo e ganhou quilos. Ou seja, você tem 3 problemas ao invés de 1. Então eu comecei a fazer esse fluxograma da minha vida. Eu tô ansiosa, tô desempregada, não tenho dinheiro, tô passando uma dificuldade péssima. E o que eu faço? Eu como? Não, eu não como. Eu vou fazer o quê? Eu posto nas redes sociais que eu tô feliz, né? Pra ver se eu melhoro isso em mim. Eu não vou descontar as coisas na comida porque não vai me dar dinheiro, não vai resolver o meu problema. Não vai, não adianta. Pensa nisso. Você tá com problema com seu marido, você vai se afundar na comida. Vai adiantar? Seu marido vai mudar? Não vai mudar, gente. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. A comida não serve pra isso. A comida alimenta o seu corpo. Para de jogar tudo na comida, porque não vai adiantar. Eu sei que é difícil entender, mas você tem que fazer esse exercício diário todos os dias. Não é só 30 minutos por dia, é 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os 30 dias do mês. É um exercício que você precisa fazer. Não vai ser fácil, eu já digo assim, não vai ser fácil, porque não é mesmo. Eu levei muito tempo, às vezes eu caio ainda, às vezes eu tenho surtos de compulsão. Eu como mais do que eu devo ainda, depois de todo esse tempo de dieta. Só que no outro dia eu acordo, eu peço desculpa pra mim mesma, eu peço desculpa pra Deus, porque Deus me ajudou muito nessa vida. E eu continuo, eu simplesmente continuo. O fracasso, ele vai existir. Não adianta você achar que você fracassou uma vez e você não vai conseguir mais, porque não adianta. Na boa, não adianta. O fracasso, ele não vai deixar de existir. Ele vai existir na sua vida eternamente, você vai ter que aprender a lidar com isso. Assim como você vai ter que aprender a lidar com a sua ansiedade e a lidar com a sua compulsão alimentar. Eu costumo dizer que a compulsão alimentar é tratada com a reeducação da mente, como eu já disse, né, em outros vídeos. E o que é a reeducação da mente? É você entender que tudo que você quer, você consegue, né? Existe eu não sei um estudo certo sobre isso. Eu não sei um nome pra isso, né? Eu já andei pesquisando coisas sobre a PNL, que eu já li sobre. Talvez eu faça isso sem saber muito sobre. Mas existe alguma coisa, alguma força interior que você tem, porque eu tenho, você tem, todo mundo tem. Eu acredito que todo mundo é capaz de conseguir o que deseja. Então, se você tem essa força, use-a, tá? A reeducação da mente, ela vai te trazer o equilíbrio, ela vai te trazer o que você precisa para parar de usar a comida como uma válvula de escape. Porque, na verdade, a compulsão nada mais é do que isso. A gente usa pra fugir dos problemas da vida. Então, assim, eu era uma pessoa que eu tava feliz, eu ia e comia. Eu era uma pessoa que eu tava ansiosa, eu ia e comia. Eu era uma pessoa que eu tava triste, eu ia e comia. Então a comida era o centro da minha vida. Hoje a comida não é mais o centro da minha vida. Hoje eu uso a comida pra sobreviver. Ela não serve mais pra alimentar as minhas emoções. Então eu acredito que isso é o principal pra vocês. Se você acha que você... Eu acredito que todo mundo é capaz, mas se você acha que você não consegue fazer esse exercício da sua mente... você tem que procurar ajuda de qualquer canto. Procura ajuda e entenda que a compulsão alimentar e a ansiedade e a obesidade, as 3 juntas, unidas, é uma doença enorme. E isso, ela causa problemas seríssimos na nossa vida. Porque a gente se afunda, a gente acaba comendo coisa que não deve, a gente vira obesa e a obesidade traz doenças, né, horríveis pra vida. Então você tem que aprender a se tratar, você tem que procurar a ajuda de alguém.
A minha ajuda, graças a Deus, eu agradeço todos os dias, foi ter montado o Fique Magra Bru, foi ter exposto toda essa minha fraqueza, foi ter conseguido mostrar que era possível. Então, esse retorno que eu tive, esse feedback que eu tive do público que tá comigo, foi primordial para eu conseguir. Descobri que se eu postasse a minha alimentação com as minhas fraquezas e as minhas dificuldades e para um tipo de público que estava a fim de emagrecer também, eles iam me ajudar. Porque eles me mandam mensagens que vocês não têm ideia. Tipo, as mensagens que vocês me mandam sobre Bruna, você é minha inspiração. Bruna, não desiste porque eu me espelho em você. Bruna, você é foda. Tipo, essas mensagens que eu recebo todos os dias, que às vezes eu nem dou conta de responder, eu até me desculpo, mas é o combustível que faltava na minha vida pra eu conseguir ter sucesso nessa reeducação alimentar. Então, assim, a minha ajuda veio de vocês. A minha ajuda veio da minha fé em Deus. Eu todo dia falava com Deus, todo dia eu pedia força, porque realmente não é fácil, né? Todo dia eu pedia ajuda pra resistir às tentações que o mundo come, gente. O mundo come normalmente, entendeu? Você tem que entender que quem tem problema com a comida é você. Então, para de falar que as pessoas estão comendo do seu lado uma coxinha e você não consegue manter a dieta porque na sua casa todo mundo come coisas gordurosas e você não consegue manter a linha. Não tem essa. Claro, isso é mais difícil, manter a linha quando não tem apoio da família é mais difícil. Só que aí vai depender de você. O mundo come normalmente, quem tem problema é você. Então você que tem que se adequar ao mundo, sinto muito. Foi o que eu fiz. Eu coloquei na minha cabeça que a problemática com a comida era eu, entendeu? A louca da comida era eu. A esganada da comida era eu. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a minha mente para parar com isso. Hoje eu já vejo o quanto eu modifiquei a minha cabeça. Hoje eu vejo que, claro, eu não posso falar que eu penso como uma magra. Eu não penso como uma magra. Não pense você que um dia você vai pensar como uma magra. É muito difícil isso, tá? Eu acho que a obesidade é uma doença que você não vai curá-la. Você vai tratá-la todos os dias. Então, você tem que colocar na sua cabeça que todos os dias você vai pensar: mais um dia eu vou vencer essa obesidade, mais um dia eu vou vencer a compulsão alimentar, mais um dia eu vou conseguir chegar no meu objetivo. É um mantra isso. Não consegue pensar? Escreve. Não consegue escrever? Cola na geladeira, pra você não atacar tudo. Ache artimanhas pra você entender que aquilo é a sua fraqueza, tá? Então, o tratamento que eu falo pra vocês da reeducação da mente. Pensa aqui, você contra você. Você contra você todos os dias. É um embate que você precisa enfrentar todos os dias. Então, por que você precisa comer aquilo? Não, eu não preciso comer. Eu faço isso, gente. Vocês acham que eu sou louca, mas não sou, não. Eu tenho uma conversa comigo mesma na minha cabeça. Por que você vai comer aquilo? Você precisa comer aquilo? Não, eu não preciso comer aquilo. Então por que você vai comer aquilo? Porque eu tô ansiosa. Mas vai adiantar você comer aquilo? Não, não vai adiantar. Acabou. Eu faço todos os dias isso, a todos os momentos. Toda hora que eu quero comer uma lata de leite condensado, eu faço isso na minha cabeça. Vai adiantar você comer uma lata de leite condensado? Não vai. Não vai adiantar. Somente isso. Entendam. Eu acho que acabou. Esse vídeo foi muito intenso pra mim. É um tema muito difícil pra eu falar, porque eu não tava achando... Eu até demorei pra fazer esse vídeo, porque eu achava que eu não ia conseguir, né? Eu não ia conseguir falar da minha experiência com a ansiedade. Mas foi um vídeo tão intenso que tudo veio assim, que eu nem acredito que eu consegui falar tudo isso pra vocês, tá? A dica que eu dou é: procura ajuda, tá? Seja de Deus, seja um psicólogo, seja numa nutricionista. Procura o seu ponto de equilíbrio, porque você precisa tratar essas doenças, essas 3 doenças, né? Compulsão alimentar, ansiedade e obesidade. Procura ajuda, que é o caminho. Bom, gente, eu quero pedir pra vocês dar um like pra mim aqui, assistir os outros vídeos aqui do canal, os vídeos antigos do canal, que vai aparecer aqui do lado pra você. Curtir, se inscrever no canal, compartilhar. A gente já passou de mais de 1.200 inscritos, graças a Deus, graças a vocês que compartilham e ajudam a gente. É isso, semana que vem tem mais. Um beijo. Cara, que calor! Tá, calor demais.
Porque vai fazer um barulho do inferno esse ventilador. Não, o quê? Mas é ventilador. Ué, mas é ventilador e daí? O povo é obrigado a Eu escutar? faço mais barulho que o ventilador. Quer ver? Valeu, pai. Me ajuda.